Boa tarde, estamos ao vivo no site da Isto É, para a live que realizaremos em parceria com o Instituto Brasileiro de Direito Público, IDP. O tema nosso em debate é a vida no pós-pandemia, os desafios do novo normal. Contamos com a participação do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, do médico oncologista e escritor Drauzio Varella, da médica infectologista Maria dos Remédios Freitas Carvalho Branco e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Participarão ainda do debate Ney Belo, Rodrigo Mudrovic, do IDP, que são os coordenadores dessa live, além do jornalista Vitor Fernandes, que também é do IDP. A live será transmitida pelos sites da Isto É Dinheiro, pelo YouTube, Twitter, Instagram e Facebook. Para dar início então, às discussões, passo a palavra para o Rodrigo Mudrovic, um dos coordenadores dessa live. Obrigado, Germano. Eu quero aqui, em nome do IDP, agradecer a Isto É pela parceria que se repete, que foi tão bem sucedida da última vez, e certamente gerará um debate muito importante na data de hoje. Quero enormemente agradecer ao ex-ministro Luiz Mandetta, ao doutor Drauzio Varella, à doutora Maria dos Remédios, ao ministro Gilmar Mendes. É uma alegria, uma honra enorme poder assistir esse debate por parte dos senhores. Acho que um ponto que eu queria destacar é que nossa plateia hoje não está composta somente por estudantes de direito. Inúmeros médicos, ao longo da semana, tão logo nós anunciamos esse evento, começaram a nos enviar questionamentos, em que nós percebemos várias dúvidas por parte da comunidade médica e por parte também das pessoas comuns com relação à pandemia, com relação ao que está por vir. Então, certamente, o debate de hoje também tem uma finalidade de instrução e de guia. Lógico que ninguém tem plena segurança das coisas, mas certamente o que será debatido aqui influenciará muitos dos que estamos assistindo. Portanto, então, uma alegria enorme poder realizar esse debate na tarde de hoje. Quero agradecer aos senhores e também agradecer a todos aqueles que estão nos assistindo. E também quero passar a palavra a meu colega de coordenação no IDP, desse grupo de estudos que já teve mais de 100 encontros e que também foi um dos grandes responsáveis pela ocorrência desse evento na data de hoje, o desembargador Ney Belo. Muito obrigado, Rodrigo. Primeiramente, um agradecimento muito especial a Isto É, na pessoa do Germano Oliveira, por essa parceria que para nós do IDP, doutor Germano, é muito importante e muito prazerosa. Agradecer aos nossos convidados e dizer que discutir os efeitos da pandemia, como as nossas vidas mudarão após esses eventos todos, é de suma importância, não apenas pelo enfoque jurídico, mas também pelo enfoque metajurídico e de todas as outras ciências que nos ocorrem. Eu agradeço imensamente a presença de todos e vou passar a palavra ao ministro Gilmar Mendes. Ministro Gilmar, para suas considerações. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Cumprimentar ao Rodrigo e ao Ney, cumprimentar ao ministro Mandetta, cumprimentar o Germano, cumprimentar o Drauzio Varella, a doutora Maria dos Rosários, cumprimentar a todos que estão nos seguindo, dizer da alegria de estarmos aqui nesse momento bastante peculiar, para dizermos o mínimo, dizermos da satisfação de estarmos podendo discutir essa questão num momento bastante difícil em que, de fato, nós temos que olhar o que fizemos no passado, o que erramos e o que podemos fazer de melhor no futuro. Eu estou, nesse momento, em Lisboa, em que se discute o que se acertou e o que se errou na estratégia portuguesa. Hoje se discute, por exemplo, a recomendação para que ingleses não venham para Portugal, tendo em vista as consequências que já se mostram aí da reabertura e, em suma, todos têm aí um aprendizado. Nós já falamos da outra vez que estivemos juntos com o ministro Mandetta sobre os problemas sanitários, e Portugal padece um pouco dessas mazelas de um país, vamos chamar assim, com um desenvolvimento menos acentuado do que outros países da comunidade europeia, e paga um preço também por isso, e se reconhece que a estratégia foi correta, mas há problemas também que têm a ver com as deficiências sanitárias que o país padece, muitas pessoas morando na mesma casa, aqueles problemas que nós já discutimos no Brasil. É claro que a questão não tem a mesma dimensão, até porque também Portugal, como nós sabemos, tem uma população de 10, 11 milhões de habitantes, é uma outra dimensão, é uma cidade brasileira, e o ministro Mandetta, desde o primeiro encontro que nós tivemos, chamou a atenção para os desafios que nós tínhamos, o desafio urbanístico, o desafio sanitário e tudo mais. Então, vamos aproveitar a presença desses especialistas para que nós possamos discutir as questões
nessas múltiplas perspectivas que se colocam e que possamos discutir também o futuro do Brasil pós-Covid-19, se é que a gente já pode falar nisso, mas é importante que a gente possa traçar um futuro para esta situação. Muito obrigado, ministro Gilmar. Vamos começar, então, as nossas perguntas aos nossos queridos convidados. E eu começo fazendo uma delas ao professor doutor Drauzio Varella, no exato momento em que já agradeço a presença do nosso amigo querido do IDP, já não é a primeira live que fazemos. Muito obrigado, doutor Drauzio. Doutor Drauzio, nós chegamos a 70 mil mortos no Brasil. Uma pandemia que já se alastra, já se vai aí alguns meses. As estratégias do governo federal já estão definidas, ou pelo menos já estão demonstradas, as mesmas estratégias dos estados, cada um nas suas dificuldades e nas suas características, e também de boa parte das municipalidades. Considerando o que se observa das estratégias de combate dos nossos três entes, os estados, os municípios e a União, qual é a perspectiva que o senhor observa para esta curva de contaminação de mortos? O senhor percebe que já estamos com as nossas estratégias chegando a um achatamento ou ainda há muito de tristeza a ser enfrentado e ser observado? Considerando as estratégias reconhecidas, como é que o senhor observa o momento em que vivemos? Olha, eu acho que eu observo com pessimismo e vou explicar por quê. Primeiro, porque nós não tivemos estratégia federal. Nós conseguimos trocar de ministro 3 vezes no decorrer da epidemia, o que é uma situação única no mundo inteiro. Nós destruímos a estrutura do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde hoje se limita a ser distribuidor de alguns recursos pelo país. Não há uma política do Ministério. O que é pior, o governo federal, e especialmente o presidente da República, se dedicou a tentar destruir todas as estratégias que foram adotadas nos estados e nos municípios. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal teve o bom senso de tirar dele o direito de decidir, impor uma vontade absurda de negação da epidemia pelos estados todos. Eu vejo com preocupação porque nós fizemos quais são as medidas que estão demonstradas pelas evidências científicas observadas e comprovadas em outros países, os países que tiveram a epidemia antes da gente. Primeiro, o isolamento social. Está absolutamente demonstrado, não há o que discutir. Há mais do que demonstrações no mundo inteiro que toda vez que você acaba com o isolamento ou que você afrouxa o isolamento, o número de infectados aumenta, consequentemente, o número de pessoas mortas. Em segundo lugar, a lavagem das mãos, demonstrada claramente que é um método, uma forma de se prevenir contra a doença. E o uso de máscaras, que ficou claro também no decorrer da epidemia. Talvez um pouco tardiamente, mas ficou claro que as máscaras ofereciam proteção. E a testagem dos infectados e para que se pudesse isolar os infectados e os seus contactantes que testassem positivamente também. Nós não tínhamos testes no início, não havia testes no país e nem no mercado internacional. Hoje nós temos testes, mas não temos uma política consistente de testagem da população em números significativos. Quando a gente observa o número de pessoas testadas diariamente no Brasil, comparados com outros países, esse número é ridículo. Por isso, esse número que aparece diariamente, do número dos infectados e quantas pessoas estão infectadas, não merece nenhuma credibilidade. Então, nós estamos numa situação em que chegamos a um ponto que a população não aguenta mais ficar isolada, nós temos pessoas, grandes massas populacionais que não puderam ficar isoladas, ou porque têm que manter os serviços essenciais funcionando, ou porque vivem em condições de habitação impróprias para o isolamento, e nós estamos sendo obrigados a abrir, a deixar as pessoas irem para a rua. Agora,
Isso não é baseado em evidências, não é baseado em observações e em recomendações técnicas. É uma decisão, nesse momento, muito mais política, né? Só que o vírus não é sensível a essa discussão política, né? Quanto mais nós aglomeramos a população, mais ele se dissemina. Bom, a pergunta minha agora, então, é para o ministro Mandetta. Ministro, durante a sua gestão, o senhor sempre se pautou pela ciência, seguiu as regras da OMS, mas, contrariamente, o presidente Bolsonaro e outros que o assessoravam iam no caminho contrário, né? Contrário ao distanciamento, aquela coisa da gripezinha que todo mundo já sabe, está cansado de saber, mas houve uma disputa ali dos que seguiam a OMS e dos negacionistas. E nisso, o senhor chegou a prever em abril até que teríamos 100 mil mortes se o distanciamento não ocorresse. E agora já estamos em 70 mil. Enquanto isso, esses negacionistas, como aquele deputado Osmar Terra, que tentou puxar o seu tapete, dizia que não chegaríamos a 1.000. Como é que foi essa disputa de negacionistas e sanitaristas no governo? Bom, primeiro agradecer a essa reunião maravilhosa. Dr. Drauzio, logo aqui na entrada, falei, sou fã do Dr. Drauzio, então estou aqui numa condição de aluno e fã. Maria dos Remédios, lá no Maranhão, vai ter muito a nos dizer, porque foi um estado que tem muitas assimetrias sociais, muitas áreas de pobreza, muitas áreas de exclusão, e passaram pelo PIRão agora na fase 2 da epidemia. Ao Rodrigo Mudrovich e ao Ney Belo, que organizam, eu já tive o prazer de estar aqui com eles há uns 15, 20 dias atrás. Eu agradeço por terem lembrado de me convidar, e é sempre muito bom. E ao ministro Gilmar que está lá em Lisboa. Essa semana, ministro Gilmar, mandaram para mim um vídeo que eu estava com o senhor em Lisboa. Depois falaram que era boato. Então, como eu nunca estive em Lisboa com o ministro Gilmar Mendes, hoje, pela primeira vez, eu e o ministro Gilmar Mendes, ele em Lisboa, eu quase em Lisboa, com uma vontade muito grande de estar em Lisboa, mas, infelizmente, não posso estar. Veja bem, nada como a transparência. E quando você tem uma situação de doença nova, eu disse claramente, nós somos os donos das dúvidas, nós temos dúvidas. O vírus está escrevendo a sua história natural. O que nós sabemos até agora é que do comportamento defensivo das sociedades, do comportamento, nós não temos uma droga 100% eficiente mostrado. Nós não temos um teste que seja bom, rápido e à mão. Nós não temos uma vacina. Nós temos medidas de suporte ventilatório para os que ficarem mais graves e ainda assim em número insuficiente. Vamos seguir 3 pilares. Vamos ficar com a defesa em transvida, ou seja, nenhuma proposta vida nós poderemos aceitar. Vamos fazer o segundo pilar com uma defesa intransigente do SUS. O nosso sistema de saúde, ele tem uma capilaridade e ele conversa desde o município pequenininho do Brasil até a maior metrópole. Ele tem a sua instância de deliberar, que é a tripartite permanente no Ministério da Saúde. Eu tive a felicidade de ter montado uma equipe que eu tinha técnicos muito experimentados. Eu tinha o Wanderson Kleber de Oliveira na vigilância, que é um enfermeiro pós-doutorado em epidemiologia. Eu tinha o Gabardo, que era um secretário executivo, que era o nosso velho marujo, 40 anos de SUS, muito experimentado. Nós tínhamos o Denizar Viana na eu tinha o Erno, enfim, é muito boa, ou seja, vamos usar com essa turma uma de nos dar e vamos elencar as prioridades. A primeira era, vamos diminuir porque não havia equipamentos de proteção individual no Brasil, porque a China havia fechado e quando reabriu, os Estados Unidos e a Europa entraram comprando tudo. Então, era um momento de defesa muito grande do sistema. E foi muito bom que a gente tenha ficado. E naquela hora, chegaram os arautos do saber, aqueles que falavam, eu já sei, eu dou esse remédio aqui na fase 1, na fase 2, na fase 3. Falaram, mas qual é o protocolo? Vocês discutiram isso aonde? Não. Isso é a minha impressão, é o achismo.
Então, para combater o achismo, que a gente sabe que existe em epidemias, o terceiro pilar que nós nos embasamos era a ciência. Então, era defesa da vida, defesa do SUS e defesa da ciência. E isso daí vai a verdade dos fatos, à luz da ciência, ele vai contando essa história. Eu disse na época, aqueles que estão pensando essa doença como pensar a epidemia, eles vão quebrar a cara. E estão quebrando agora com os números. Os números impõem. O presidente da República falou, qualquer coisa ponha na minha conta, jogue no meu colo. Ele falou, essa doença é igual uma chuva, eu quero que todo mundo se molhe, porque daí todo mundo já tem essa gripe de uma vez só e acaba com isso. O brasileiro tem que ser estudado porque a gente vive no esgoto e não vai ser um vírus respiratório que vai nos matar. Enfim, nós víamos sistematicamente a anticiência ser propagada e muitos colegas médicos adotando essa linha e balizando aquilo. E eu disse, olha, o tempo deve dar uma resposta muito dura ao Brasil. O presidente nunca deixou de saber quais eram os cenários reais, assim como a sua Casa Civil, assim como o seu corpo de ministros, sabiam os passos que iam dar, sabiam os momentos duros que teríamos pela frente. Não foi por desconhecimento por parte do Ministério, mas foi por uma opção de não seguir orientações do Ministério da Saúde e seguir uma assessoria que ele achava mais pertinente, mais conveniente, o que acabou colocando um descompasso. O Ministério da Saúde estava indo numa direção e ele noutra. Nós levamos para todo mundo. Botamos às 5 horas da tarde, entregávamos os números todos, nossas dificuldades, a falta de equipamento, tudo, porque em saúde você ter segredos é o caminho mais rápido para a tragédia. Como fomos, na nossa sucessão, entraram militares, para eles, guerra significa guardar segredos. A primeira coisa que eles quiseram era não mais mostrar os números às 5 horas da tarde, não mais mostrar nada, e em saúde você esconder a questão de saúde, perder a credibilidade. O Ministério da Saúde perdeu a credibilidade e não tem mais credibilidade para vir a público falar da marcha dessa. E os números, lamentavelmente, estão onde estão, e nós ainda estamos começando na região sul do Brasil, ainda temos o centro-oeste por acontecer, e podemos ter, aí vamos ver como é que vai ser o acontecimento dessas segundas ondas e segundos brotes, que serão menores, mas devem ocorrer. Então, infelizmente, a gente deve atravessar julho, deve atravessar agosto, deve chegar em setembro. Obrigado, ministro Mandetta. Doutora Maria dos Remédios, primeiramente, uma boa tarde. Muito obrigado, é uma alegria ter a senhora aqui conosco. Doutora, lá atrás, ainda no início da pandemia, lá no mês de março, a doutora tomou uma decisão que depois acabou tendo muita repercussão positiva, de lançar um site, e esse site reunia informações científicas sobre o novo coronavírus, produzia vídeos e tinha a preocupação de congregar e trazer ao público materiais de fácil circulação sobre esse assunto. Então, ao invés de focar nos reflexos sociais da pandemia, a sua proposta era levar para as pessoas o conhecimento concreto acadêmico que a senhora acumulou como infectologista e como professora da Universidade Federal do Maranhão. O que eu queria perguntar, doutora, é quando que a senhora, como pesquisadora e cientista, percebeu que era necessário ter um canal direto com a população, e aqui nós temos que reconhecer que houve muito de inovação na postura que a doutora tomou, e como que a senhora enxerga hoje, passado esse período todo, desde março, o papel dos meios de comunicação, especialmente das redes sociais, nesse enfrentamento da pandemia? Se essa difusão de informações ela tem prejudicado ou ela tem auxiliado, considerando que hoje nós, cidadãos, temos sido verdadeiramente bombardeados com uma série de protocolos, uma série de sugestões, tratamento precoce, enfim, as mais variadas questões têm sido bombardeadas pelas redes sociais e, de alguma forma, a doutora lá ainda em março iniciou isso. Então, eu queria ouvir um pouquinho o que te levou a fazer aquilo e como que a doutora enxerga, na data de hoje, esse papel das redes sociais no combate da pandemia ou se, eventualmente, isso é um problema. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Sempre, como eu sou pesquisadora há muitos anos e existe uma cobrança das instituições de fomento, como o CNPq, no caso do Maranhão, a FAPEMA, que o conhecimento ele seja popularizado, seja democratizado, me incomodava muito o fato de eu publicar em inglês
e muitas vezes esse conhecimento ele não ser de acesso nem aos técnicos. Como eu pesquiso muito sobre dengue, muitas vezes nem o técnico que trabalha com isso ele lê inglês, né? Então, não deixa de ser também uma crítica às revistas brasileiras, porque as publicações precisam ser em inglês para elas poderem serem lidas e citadas, mas uma revista brasileira, considerando que as revistas não são mais impressas, são online, elas poderiam também publicar a versão em português. Então, com a pandemia da Covid-19, no dia 17 de março, eu fui convidada a participar de um debate pela Secretaria de Direitos Humanos do Estado. Um outro professor da UFMA, o professor Antônio Augusto Moura da Silva, que é epidemiologista, com a Jaqueline Trinta, que é da Vigilância Epidemiológica do Estado, né? E o secretário de Direitos Humanos, Francisco Gonçalves. Essa live foi divulgada online por várias redes sociais. E imediatamente depois dessa live, começaram as demandas por entrevista, né? E no dia seguinte, de manhã cedo, eu estava em 2 canais de televisão. Então, eu percebi que existia uma demanda muito grande por informações, a doença nova, as pessoas não sabiam como a doença se comportava, então elas queriam saber, era uma demanda da população e da imprensa. E aí vieram várias entrevistas, e minha filha trabalha com mídias sociais, com sites, e ela chegou no dia 20 de março, veio passar a pandemia aqui no Maranhão, e aí já vimos que o site ele precisa, que era uma ideia antiga de ser feita, precisava ser feito imediatamente. Então, imediatamente, 3 dias depois, a primeira versão do site estava no ar, e eu percebi claramente, né, que as pessoas tinham a necessidade. Então, eu encontrava as pessoas na rua e elas agradeciam. Muito obrigada, eu tenho acompanhado o que a senhora fala, muito obrigada por falar. E depois, na sequência, a gente viu o que aconteceu. Muita informação contraditória, né? Muita fake news. Então, realmente, a gente, enquanto pesquisador, enquanto professor universitário, a gente precisa sair desse espaço da universidade e levar isso para a população em geral. E muito agradecimento não só da parte médica, mas também da parte da população em geral, de jornalistas, de intelectuais, de pessoas simples, que acompanhavam. Então, nós temos essa obrigação de passar essa informação da maneira mais simples possível para a população, para que ela tenha conhecimento. Obviamente que muito do que eu falei no começo já foi superado, já está desatualizado, porque foi assim que a gente foi conhecendo essa doença e as pesquisas foram saindo e a gente foi mudando, né, o que dizia. Agora, depois disso, você tem um papel que eu acho muito importante, que é da imprensa, né, das revistas, dos canais de televisão, tentando esclarecer sobre essa doença e tirar esses mitos, tirar as fake news. Enquanto você tem, por mensagem, muita divulgação de áudios com informações falsas, vídeos com informações falsas, você tem também nas redes sociais as lives, os debates. Então, eu acho que isso como esse aqui, tem números, né? E aqui no Maranhão você tem com vários pesquisadores, não só eu, passaram a participar mesmo dessas lives, a criar canais específicos para esclarecer. Então, eu acho que isso é o nosso papel, tentar, dentro dessa pandemia, com tantas dificuldades, com tantas mentiras, tentar ajudar nesse esclarecimento. Perfeito. Então, a minha pergunta agora vai para o Dr. Drauzio Varella, nosso um dos mais respeitados médicos aqui do Brasil, escritor de vários best-sellers, né? E eu queria saber, doutor Drauzio, nós estamos testando vacinas e até o fim do ano algumas delas já vão estar prontas, mas elas efetivamente mesmo vão ser aplicadas em massa mais para o meio do ano. Agora, o que eu gostaria de saber, o que o senhor acha, porque algumas cepas novas devem aparecer e talvez essas vacinas não tenham a mesma cobertura para essas novas variações aí, mutações do vírus. O senhor acha que nós vamos conviver ainda com a pandemia por muitos e muitos anos?
Estava mudo aqui, né? É Ah, muito sim. difícil a gente prever o futuro, né? Especialmente porque essas mutações que acontecem com os vírus são imprevisíveis. A evolução é totalmente imprevisível, né? Você pode ter mutações que diminuam a virulência e outras que aumentem a agressividade do vírus. Essas vacinas, nós temos hoje 2 vacinas que vão ser começando a fase de testes aqui no Brasil. Uma é produzida na China, a Sinovac, e a outra foi desenvolvida em Oxford e está sendo estudada junto com a AstraZeneca. As 2 estão sendo em fase já final, o que a gente chama de fase 3 dos testes, que são as que precedem imediatamente o uso na população. Calcula-se que, talvez, assim, tudo correndo bem, que a gente aí por novembro, dezembro, tenha a demonstração da eficácia de uma dessas vacinas ou das 2 vacinas. Mas aí nós temos um problema sério, porque você aceita efeito colateral de um medicamento quando você está doente. Aí sim, está passando mal, te dá um remédio, fala, olha, pode dar um pouco de enjoo, você aceita. Mas a vacina, você vai tomar quando está bem, não sente nada. Não pode ter efeito colateral importante, porque você afugenta todas as pessoas da vacinação. Então, você tem que provar que a vacina não faz mal e que ela protege, que já é um segundo problema também. E é isso que nós estamos testando agora. Então, nós vamos ter uma vacina, depois vem a fase de produção. Mesmo que a gente tenha uma das 2, ou as 2, com eficácia demonstrada, nós temos que enfrentar a fase de produção. Nós temos 2 grandes instituições do Brasil capazes de fazer vacinas, o Butantan, em São Paulo, e a Fiocruz, basicamente no Rio de Janeiro, mas tem outras unidades pelo país. Então, nós temos condição de fabricar a vacina. Mas, primeiro tem um investimento aí, né? E esse investimento é grande e é um investimento arriscado, porque você tem que partir para fazer a fábrica antes de ter a vacina em mãos, antes de ter a eficácia comprovada sequer. Pode acontecer de você preparar a fábrica, de estar tudo em ordem, e essa vacina depois não demonstrar atividade protetora. Mas ainda que tudo corra bem, que tudo dê certo, nessa fase de produção, nós seremos capazes de produzir alguns milhões de unidades. A princípio, basicamente, uns 60 milhões de unidades de saída. Mas isso vai obrigar a você ter critérios para distribuir a vacina. E depois vem o segundo problema, que é a vacinação da população toda. Será que, quando isso estiver disponível, aí, na melhor das hipóteses, para o começo do ano que vem, ou, eventualmente, para o final do primeiro semestre, o que terá acontecido com a epidemia? Será que nós precisamos da vacina agora que seria ótimo tê-la, não é? Mas isso, infelizmente, não será possível. Eu acho que nós não temos que pensar no combate da epidemia, neste momento, contando com uma vacina. Sabe, nós não temos dados para isso. A incerteza ainda é tão grande nas várias passagens que são necessárias para termos essa vacina, que não dá para pensar nisso agora, de jeito. Obrigado, doutor Drauzio. E a minha pergunta agora vai para o ministro Luiz Henrique Mandetta. Ministro Mandetta, velocidade de reabertura. Essa pergunta. Hoje, o que se discute em muitas capitais do país é se estamos abrindo lentamente, se estamos na velocidade correta, se estamos aceleradamente reabrindo comércios, aulas, contatos e rompendo o isolamento social de tal maneira que a contaminação vai explodir em alguns pontos. Qual é esta sua visão sobre a velocidade da reabertura? Nós estamos na velocidade certa em algumas grandes capitais, em outras não. Como é que o senhor analisa esse momento, considerando o quadro nacional da pandemia? Considerando o quadro nacional dessa epidemia, essa é a frase. O quadro nacional dessa epidemia são diferentes cidades em diferentes momentos de uma epidemia. A epidemia nacional não pode ser vista, a não ser no final de tudo, aí a gente vai poder falar da epidemia do Brasil. Se eu falasse para você sobre ápice de casos, por exemplo,
São Luís do Maranhão, a doutora Maria falaria, não, aqui nós já tivemos o ápice, já tivemos um platô e já estamos em queda. Talvez estejamos agora com medo de termos um brote, uma retomada, ou seja, ela já poderia estar num outro momento. Se perguntarmos para Manaus, a mesma coisa. Mas se perguntarmos para Porto Alegre, eles ainda estão na fase de ascensão, eles ainda estão subindo. O Paraná ainda está subindo. São Paulo, que é a nossa maior metrópole, claramente tem sinais de desaceleração. O que a gente percebe, mundo afora, é que, diferente do início, quando nós imaginávamos que somente quando tivéssemos 80% das pessoas com anticorpos, ou seja, nós imaginávamos que todos eram suscetíveis à doença, porque era um vírus novo. Mas o que a gente notou nos países que tiveram grandes epidemias, Nova York, enfim, é que quando vai chegando 15%, 18%, 20%, 21% nos inquéritos sorológicos, tem uma queda. Não se sabe se isso é por um efeito de imunidade cruzada, provavelmente por vírus das cepas corona, porque esse não é o primeiro corona, os coronas causam doenças respiratórias. Tem análise sobre o que já aconteceu em alguns países, por exemplo, a Itália, ela teve uma grande epidemia de coronavírus no sul da Itália e quase não teve na região norte. Dessa vez, ela teve uma enorme epidemia do coronavírus, do Covid-19, e a parte sul da Itália, Sardenha, foi preservada. Então, existem discussões sobre momentos. O fato é que, depois que se faz essa fase de transmissão desordenada, acelerada, como já aconteceu e causou tantas mortes por desassistência em Manaus, em Belém, em São Luís, em Fortaleza, no Rio de Janeiro, São Paulo talvez tenha sido a única grande cidade brasileira que não teve morte por desassistência. Ela conseguiu expandir o seu sistema num limite tal que conseguiu atender a todos. Para determinadas cidades, sim, flexibilizar é o correto, para outras cidades, não. Vou dar o exemplo do Distrito Federal. O Distrito Federal fez um movimento extremamente de reclusão quando não tinha nenhum caso em Brasília. Fechou-se aula, fechou-se repartições públicas, fechou-se o aeroporto, fechou-se... Depois fez-se uma reabertura. Quando chegou o período de transmissão intensa, que os casos estavam aumentando, decretou-se estado de calamidade pública. E no dia seguinte liberou-se retorno às aulas, academias, ginásios, postos de ginásticas. Quer dizer, sem nenhum tipo de parametrização. E olha que a capital da República deveria estar hoje num esquema de biossegurança muito elevado, porque é lá que reside o controle maior do país. Você tem a presidência da República e as tomadores de decisões, você tem o Supremo Tribunal Federal, você tem o Senado da República, cuja faixa etária é mais experiente, vamos colocar assim, e são aqueles que a gente mais tem que preservar, porque o país precisa de comando, as instituições precisam de preservação. Então, se você perguntar sobre flexibilização para Brasília, eu vou dizer que aquilo dali está totalmente equivocado. Se você perguntar de flexibilização para o Rio de Janeiro, por exemplo, parece que atingiu 21%, 22%, teve queda nos números, tem queda no número de óbitos, mesmo todo desorganizado, mesmo tendo tido uma condução das mais frágeis de todos os estados brasileiros, talvez o Rio de Janeiro esteja num momento de flexibilização, não por mérito de alguma estratégia, mas porque expôs sistematicamente toda a sua população ao contágio e morreram milhares de pessoas que não precisariam ter morrido. Então, é muito assimétrico, o país é muito diferente, as nossas... não dá para fazer uma receita de bolo e não dá para chamar de doença nacional, não dá para chamar ainda de como foi a epidemia do Brasil. Ela está sendo escrita muito mais a reboque do vírus do que por um protagonismo de defesa social, principalmente dos mais excluídos que esse país tem. A minha pergunta agora vai para a doutora Maria dos Remédios Carvalho Branco. Doutora Maria, o coronavírus atacou primeiro nas grandes cidades, começou por São Paulo, mas hoje está se interiorizando. Aqui em São Paulo mesmo está indo para o interior. E também agora começou a ir para o centro-oeste,
o interior dos estados, e aí também acho que no seu também está acontecendo muito isso. E é exatamente onde a gente não tem estrutura de UTIs, não tem respiradores. A senhora acha que isso pode agravar ainda mais a nossa situação? Sim. Quando você teve o início da epidemia nas metrópoles, né, ela começou pelas áreas mais nobres, né, e depois ela foi para as áreas periféricas. E na sequência você vê a interiorização. Então, isso mostra todas as nossas deficiências, especialmente que isso é desigual, não só da metrópole para o interior do estado, mas também das regiões do país, das dificuldades do norte e do nordeste de enfrentarem essas situações, até porque a gente sabe que os leitos de UTI eles são muito concentrados em áreas, em metrópoles, em áreas urbanas, nas cidades maiores, e também são concentrados em regiões do país, né? Então, você tem a desassistência em áreas muito grandes do país, e você tem não só a deficiência de leito de UTI, você tem também a deficiência de leitos de hospital. Então, unidades que possam atender esses pacientes mais graves antes de serem encaminhados para uma UTI. Isso também é um problema. E mostra, né, essa pandemia, ela atinge de maneira muito desigual as pessoas, né? Então, você já tem a evidência das mortes de negros, das mortes das pessoas mais pobres, uma população vulnerável, né, de indígenas. Então, você tem uma desigualdade muito grande, e essa desigualdade também ela se reflete no acesso ao serviço de saúde. Então, aqui no Maranhão, por exemplo, você espera, com essa expansão, um aumento muito grande do número de óbitos, que é o que a gente está vendo, né, relacionados a esses interiores que têm menos assistência. E um outro problema, né, que também é bastante já discutido, é que esses óbitos, eles acontecem mesmo não necessariamente confirmados, né? Então, você tem excesso de óbitos de causas naturais, um aumento significativo dos óbitos domiciliares, então, não necessariamente você precisa ter a confirmação, você tem sinais indiretos de que isso está mostrando, né? O boletim do Ministério da Saúde demonstra a taxa de letalidade, que é o número de pessoas que morreram dentre aqueles casos confirmados, né? Mas você pode analisar pela mortalidade naquela cidade, que é muito maior. E, recentemente, né, no dia 9, o Ministério da Saúde mudou a definição operacional dos casos, incluindo, inclusive, o critério clínico, e o critério tomográfico para você confirmar caso, não necessariamente só o caso por confirmação laboratorial, que a gente, como já foi falado aqui, a nossa confirmação laboratorial é muito baixa. Então, nesse momento que você amplia essas definições de caso, você vai ter seguramente muito mais casos confirmados e muito mais óbitos confirmados. Obrigado à doutora Maria dos Remédios. A próxima pergunta, eu tenho a honra de em nome da comunidade acadêmica do IDP, dirigir ao doutor Drauzio. Doutor Drauzio, é um prazer poder dirigir essa pergunta ao senhor. E ela tem a ver, doutor Drauzio, com uma guerra de informação que a gente tem acompanhado nas últimas semanas, em torno da existência ou inexistência de um tratamento preventivo para o coronavírus. Afinal, existe possibilidade de tratamento preventivo com algumas medicações que têm se discutido? E se, afinal, esse tratamento nos primeiros dias em que os sintomas da doença aparecem, né? O tratamento com a hidroxicloroquina nos primeiros dias dos sintomas, por exemplo,
evitaria um agravamento. Como é que essas guerras de narrativas, prevenção, e existe algum medicamento primeiro de O Vitor, nós estamos com problemas de áudio com o Vitor, né? Se eu puder, eventualmente, tentar auxiliar, o Vitor, infelizmente, vai estar com um probleminha de conexão, doutor Drauzio, mas o questionamento era sobre esses tratamentos precoces. O que o senhor teria a dizer sobre isso? Porque eu digo, eu mesmo como cidadão, assim, a gente tem recebido a cloroquina, outros remédios, que se faria o tratamento antes mesmo de se ter o diagnóstico, e que, eventualmente, os danos colaterais, como seriam remédios que há anos já são utilizados, e o dano colateral já é um pouco conhecido, se teria algum ganho em se fazer isso. Eu até ia perguntar na sequência ao ministro Mandetta, mas posso colocar para o senhor. A gente recebeu várias perguntas com o exemplo do município de Porto Feliz, por exemplo, que eles distribuíam um kit preventivo. Né? O que o senhor acha disso? Enfim, são as angústias que a gente percebe, doutor Drauzio, na população e que a gente, como mediador, tenta trazer aqui para que o senhor possa nos ajudar um pouco a navegar nesse emaranhado de informação. Olha, do ponto de vista científico, nós não temos nenhum medicamento capaz de prevenir a doença. Não temos nenhum medicamento disponível que é capaz de abreviar a duração da doença. Nenhum medicamento que reduza a gravidade da doença. Não há nenhuma discussão do ponto de vista científico. Eu, quando vejo médicos que defendem a cloroquina, que defendem não sei o quê, eu fico olhando, mas onde é que essa gente se formou? Como é que eles conseguiram receber o diploma sem ter um mínimo de formação científica, sem ser capaz de olhar um trabalho científico e interpretar esse trabalho? Na verdade, o que nós conseguimos no Brasil, isso nós devemos a 2 presidentes da República. Um, o presidente Trump, dos Estados Unidos. Eu lembro bem dele falando da cloroquina, dizendo "It's a great drug", aquele jeito dele, né? E o outro, o nosso presidente da República, né, que conseguiu politizar o uso da cloroquina. Acho que é a primeira vez na história da medicina, talvez o doutor Mandetta me contradiga, mas eu acho que é a primeira vez na história da medicina que a gente politiza um medicamento. Da seguinte forma, se você é a favor do presidente da República, você tem que acreditar na cloroquina. Se você é contra o presidente, você não pode acreditar. Como se medicina fosse religião, fosse uma questão de crença. Não é? Medicina, você analisa dados, você não tem que acreditar ou desacreditar. Isso é um absurdo. A cloroquina, que é preconizada pelo presidente... O presidente da República, vamos pôr uma coisa assim, bem claramente. O presidente da República entende tanto de medicina quanto eu entendo de metralhadoras. Só que eu tenho o bom senso de não falar a respeito de metralhadoras, porque eu não sei nada. Não sei nem, se me der uma metralhadora na mão, não sei diferenciar de um fuzil. Agora, o presidente da República, não, ele fala sobre medicina, entende? Ele receita medicamentos para as pessoas que acreditam nele tomarem. É um absurdo isso. A cloroquina, a hidroxicloroquina, é uma droga que provoca arritmias cardíacas. Nós temos mortes por causa do uso de cloroquina. E aí você vê as pessoas tomando preventivamente, quer dizer, pessoas que nem estão infectadas, que começam a tomar droga porque foram ao supermercado e encontraram um vizinho com um jeito de que estava infectado pelo vírus. E a ivermectina, que tem sido usada também, que é um medicamento maravilhoso, deu um prêmio Nobel de Medicina, mas não para o uso na Covid-19. Quer dizer, não tem nenhum sentido você criar esse tipo de discussão sequer. É o absurdo dos absurdos. Doutor Mandetta, uma pergunta que os internautas estão fazendo muito para nós aqui, continua sendo a cloroquina, que o doutor Drauzio já fez uma boa explanação, mas todos querem ouvi-lo sobre a cloroquina, porque quando o senhor estava no Ministério, foi uma das coisas que o senhor se opôs. Olha, eu não vou indicar porque ela é ineficaz, o mundo inteiro está dizendo que ela é ineficaz, eu não vou recomendar. Foi uma das razões que o senhor caiu, inclusive, porque o presidente queria que o senhor empurrasse a cloroquina. Aí, o Brasil importou cloroquina, os Estados Unidos mandaram mais 2 milhões de doses, o Exército fabricou adoidado esse remédio, nós temos estoque para mais de 18 anos no Brasil. Se gastou dinheiro,
e foi um gasto desnecessário. Como é que o senhor vê essa polêmica toda? Primeiro, doutor Drauzio, lembrar que eu testemunha de uma politização de um remédio na Câmara dos Deputados, alguma coisa que eu não me lembro bem ao certo, quando um professor de química da USP começou a fazer uma pílula do câncer. E ele entregava aquilo num saquinho, sem posologia, sem saber, sem falar o que era, e falava, você toma. E pessoas abandonavam as quimioterapias, enfim. E aí um juiz mandou, quando a USP soube, mandou ela entregar, foi para o Supremo Tribunal Federal, um ministro do Supremo Tribunal Federal obrigou a USP a entregar a tal pílula do câncer. Aquilo virou uma balbúrdia. Eu estava no Congresso, faziam audiências públicas, quando eu falava, mas cadê a pesquisa? Queriam me matar. O então deputado Jair Bolsonaro propôs que, por força de lei, esse remédio fosse distribuído, fosse incorporado. Quer dizer, o Brasil ia inaugurar uma nova era na ciência. A ciência não mais através das bancadas, através do Congresso. E votaram a lei. Eu fui e subi ao plenário e falei, eu quero deixar aqui registrado que eu voto contra, porque a votação não era nominal. Eu nunca fui tão xingado na minha vida nas redes sociais de a indústria farmacêutica, os americanos são contra a gente, nós descobrimos a pílula do câncer. E eu disse na época, eu falei, poxa, eu torço muito, porque esse professor vai ganhar o prêmio Nobel. Ele arrumou a solução para o câncer no mundo. Né? Que beleza, a ciência vai mostrar. Gastamos alguns milhões de dólares, ela não funcionou. Nunca mais aqueles que defendiam, que braçavam no peito, nunca mais vieram a público para defender os gastos que foram feitos, nem para se justificar perante os gastos que foram feitos. Então, nós entendemos muito, o senhor, eu e a doutora Maria, das ciências da saúde. Aqui nós estamos no Instituto de Direito, nas ciências jurídicas. Eles aqui nos dão... O presidente está na ciência política. Ele tomou uma decisão de trocar ministros baseado em assessoria que ele tinha, que diziam que isso daí era uma gripe, que isso daí não ia acontecer nada. E ele disse em público, mandem para mim as consequências, joguem no meu colo. Só que começou a ficar pesado, porque tem 45 dias que está caindo 5 Boeings todo dia de cadáver dentro do Brasil. Nós estamos fazendo uma média de 1.100 mortos por dia. E a conta não para de subir. 1.000 mortos, 5.000 mortos, foi 10, foi 20, foi 30, foi 40, 50, 60, estamos em 70 e com viés de alta. Então, politicamente, quando ele lança a cloroquina, ele faz o internauta, as pessoas ficarem nessa discussão da cloroquina para esquecer a discussão verdadeira. O que o líder da nação liderou essa nação, em que direção? Mas enquanto ficar abanando a caixa de cloroquina, ficam perguntando para o médico A, que é mais conciso, o senhor o que acha? Depois acham uma que fala, não, eu acho que sim, eu acho que não, e com isso se interte a massa para não discutir o verdadeiro problema, que é a ausência total de política de saúde pelo governo federal. Quando me disseram que colocaram lá os militares, porque eles entendem de logística, eu falei, bom, então fizeram agora tantos medicamentos desses que estão estocados, teriam que entregar não sei quanto tempo, como foi dito aqui pelo formulador da pergunta, e me parece que em vez de especialista em logística, eles são especialistas em balística, porque eu só vejo acúmulo de óbitos nessa política que está sendo feita. A cloroquina, ela tem que ficar ali, fica à disposição do arsenal do médico, como é o paracetamol, como é o fentanil, como é as drogas mais difíceis que a gente manipula, morfina, nem para preparar o pancurônio e os medicamentos relaxantes para entubar os pacientes. O Brasil não teve conseguido, teve desabastecimento. Então, assim, muito cuidado quando a gente lê A Peste do Camus, quando a gente revisita as grandes epidemias do passado. Eu estou lendo Decamerão de novo, que o pano de fundo é a peste na Itália. Você vê que sempre tem os mercadores da epidemia. Hoje, um motorista meu, uma pessoa humilde, mas numa faixa etária, me ligou e falou, doutor, aqui em Brasília estão vendendo uma vacina por R$250, junto com esses remédios aí, o remédio do Ivomec, dessas coisas. Eu devo tomar ou não? Muito cuidado.
Isso que eu acho que as pessoas de bem devem falar, muito cuidado, não se automediquem. Diagnóstico não há tratamento, isso é uma base filosófica de Hipócrates, não saiam dela, não sejam nocivos aos seus pacientes, ponham a mão na consciência, estudem, não embarquem, não existe vitória fácil. Se a cloroquina fosse a solução, os Estados Unidos não teriam abandonado, a Europa inteira não teria abandonado, o mundo inteiro não teria abandonado. Então, se essa é a solução, nós deveríamos dar para essas pessoas 2 prêmios Nobel, o de medicina e o de economia, porque teria resolvido tudo. O PIB do planeta Terra caindo, derretendo na nossa cabeça, e chega uma pessoa e fala assim, não, esse cloroquina aqui para malária, esse resolve. Olha, eu acho que é muito infantil, inclusive, a estratégia política do presidente de colocar uma pessoa do nível do Dr. Drauzio para responder se a cloroquina tem alguma eficácia no meio dessa luta. Desculpa, Vinícius, eu queria fazer uma sugestão, porque eu fui educado numa família de imigrantes. E eu aprendi que quando a gente recebe um presente, a gente tem que procurar retribuir. O senhor não acha que seria agora o momento de nós... O presidente Trump ofereceu milhares de comprimidos, acho que milhões de comprimidos de cloroquina. O senhor não acha que seria razoável agora a gente, em retribuição, enviar a pílula do câncer para os Estados Unidos? Seria talvez uma gentileza democrática, né? Porque esses caminhos são tentadores, é o caminho da opinião pública, é dizer, olha, ninguém sabe nada, são todos idiotas. E como as pessoas hoje precisam ter lado, e o Brasil está dividido por causa dessa temática de vamos fazer a ruptura com tudo, vamos dar alguma coisa, ou você é gay, ou você é hétero, ou você é branco, ou você é negro, ou você é alto, você é baixo, ou você é do time A, do time B, quer dizer, você tem que ter, está se dividindo, a rede social rompeu, então ficam aqueles que são manipulados, coitados, são mais frágeis, eles embarcam e defendem. Eu vejo no meu Twitter, eu vejo nos lugares, você não deu a cloroquina, você tem que morrer. Eu fico olhando e falo assim, oremos, né? Eu sou muito devoto de Nossa Senhora Aparecida, eu espero sim um milagre, mas eu espero o milagre de Deus fazendo aquilo que os homens devem fazer na Terra. Acho uma boa sugestão, vamos mandar a pílula do câncer como uma colaboração da ciência política brasileira à ciência política norte-americana. Doutora Maria dos Remédios, vamos falar um pouquinho de imunização, de perspectivas. Se discute muito a possibilidade ou não de as pessoas que já contraíram a Covid-19 tornarem-se imunes e efetivamente não terem mais esse problema ciclicamente. Outras notícias, outras informações, e creio que 1 ou 2 trabalhos científicos apontaram no sentido inverso, que essa imunização poderia demorar apenas 4 meses, ou que não haveria essa imunidade. E a pergunta que eu lhe faço é, a senhora como infectologista, qual é exatamente o consenso ou a ideia aproximada de certeza que a ciência tem, que a medicina tem, que a infectologia tem, acerca disto, da possibilidade da imunização efetivamente funcionar, ou dos riscos ou da impossibilidade de que isto efetivamente seja assim? Qual o posicionamento da ciência no presente momento? É difícil saber quanto tempo, por exemplo, quem teve coronavírus, quanto tempo ele vai ficar com o nível de anticorpos, porque a doença é nova. Então, você não sabe. Mas, aparentemente, você tem a possibilidade dessa perda de anticorpos. Então, na prática clínica, a gente tem visto isso. O paciente faz o exame e, depois de algumas semanas, ele repete, esse exame dá negativo. Então, deu primeiro negativo e depois dá negativo. Mas também tem trabalho mostrando que essa imunidade ela não é só humoral, não é só pela presença dos anticorpos, que existe também imunidade celular e que provavelmente os linfócitos CD4 eles teriam um papel muito importante nessa defesa. Fora a nossa defesa inata, que quando você tem contato com um agente, você se defende, aquelas células que são consideradas o nosso exército, os macrófagos, os leucócitos, as células dendríticas. Então, a gente tem uma defesa inata, tem provavelmente essa defesa pelos linfócitos e tem essa defesa humoral, que seria esses anticorpos produzidos com
com contato com esse coronavírus novo. Mas também existe a possibilidade da imunidade cruzada. Então, você teve, né, são 7 coronavírus, 3 que fazem doença grave, 4 que fazem doença mais leve. Então, talvez o fato de você ter tido contato com esses outros coronavírus, ele dê uma imunidade parcial. Mas, assim, eu acho muito cedo para a gente bater o martelo, né? Eu acho que isso é só com o tempo, com a evolução, para você ver, até ver, por exemplo, que as pessoas tiveram formas leves, ou formas leves de maneira geral, elas tenham um nível de anticorpo menor e que elas possam contrair novamente, mas não fazer forma grave, fazer forma leve. Então, eu acho que está muito precoce ainda para a gente bater o martelo sobre essa imunidade. Dr. Drauzio, uma pergunta para o senhor que é inevitável. O senhor, como escritor de Carandiru, um dos homens mais que conhece mais os presídios brasileiros que ninguém, como médico, inclusive, como é que o senhor vê o coronavírus nos presídios? Porque nós temos 800 mil presos e certamente eles não usam máscaras, não têm água para lavar as mãos, não tem álcool gel. Como é que está a situação nos presídios hoje, doutor Drauzio? Olha, eu faço parte desse grupo de voluntários que administra a doação que o Banco Itaú fez de 1,2 bilhão. E são 6 especialistas, e trabalham sem nenhuma, todos, o trabalho é voluntário para todos, e a gente discute onde empregar esse dinheiro, de que forma ele deve ser mais bem utilizado e onde ele é mais necessário. Um trabalho bastante interessante, porque você vê quanta coisa se consegue fazer com agilidade administrativa com 1 bilhão. Vamos lembrar que o SUS trabalha aí com mais ou menos 250 bilhões de reais. É o maior programa de distribuição de renda do Brasil, o SUS, não é? Uhum. Quando nós começamos esse trabalho, essas discussões, nós nos reunimos todos os dias, das 7 às 9 da manhã, eu chamei a atenção para esse problema. Nos Estados Unidos, os presídios hoje são considerados a principal fonte de disseminação da doença. Vamos lembrar que os Estados Unidos têm a maior população carcerária do mundo, são 2.200.000 presos no país. Nós somos o terceiro em números absolutos, perdemos para os Estados Unidos e para a China. A China tem 1,1 bilhão, mas tem 1,4 bilhão de habitantes. Não é? Eu conheço algumas cadeias, não conheço muitas, mas conheço algumas. E a situação nossa, não precisa ir à cadeia para saber como é, a gente vê essas matérias na televisão, você 30 presos numa cela com capacidade para reunir 10 no máximo. E eu, de cara, falei, isso vai acontecer uma tragédia. E nós, então, conseguimos fabricar 3 milhões de máscaras e distribuímos para as secretarias de administração penitenciária do país inteiro, dos 26 estados e o Distrito Federal, 3 máscaras para cada preso e 5 máscaras para cada agente penitenciário. Na verdade, isso é uma gota d'água nesse oceano, porque você teria que os presos usarem a máscara o tempo inteiro, dia e noite, dormir com a máscara, porque eles ficam em celas que as pessoas ficam coladas umas nas outras. Tem que dormir os pés de um no rosto do outro. Como é que você vai conseguir deter o vírus nessas condições? Não é? Eu acho que nós temos uma situação aí seríssima. Exigiria soluções mais rápidas, inclusive do judiciário brasileiro, para ver como é que a gente reduz essa população carcerária. Certamente não há necessidade de manter todas essas pessoas encarceradas. A liberação de presos que não representam um perigo maior para a sociedade, nesse momento, podia aliviar um pouco esse problema. Mas eu acho que são mecanismos tão complexos que não vão acontecer. O problema do governo federal, qual é? Eles acham que o vírus entra na cadeia e vai matar aquelas pessoas que merecem morrer porque cometeram crimes contra a sociedade. Tudo bem, é um critério, é um conceito, não é? Mas eles acham que o vírus vai ficar preso lá. Mas, eu entrei aqui, agora não posso sair porque eu estou na cadeia.
o vírus vai ser disseminado pela população toda. E essas coisas, nós estamos pagando, nesse momento da epidemia, os erros maiores que nós cometemos no passado. Não tem cabimento. Olha, quando eu comecei esse trabalho no sistema penitenciário, em 1989, o Brasil tinha 90 mil presos, quase todos homens naquela época. Mulheres eram muito poucas. Hoje tem perto de 800 mil. Quer dizer, nós aumentamos a população carcerária em 8 a 9 vezes. Não é que a gente não prende, prendemos muito, mas prendemos mal. Prendemos todas essas pessoas e o Brasil ficou, as cidades ficaram mais seguras. Ao contrário, o Brasil ficou muito mais inseguro. Antes a violência era uma coisa das cidades grandes, agora é de todos os municípios brasileiros. Então, nós temos um sistema carcerário que era um problema muito grande antes, muito grave, porque nós entregamos a população carcerária nas mãos do crime organizado por causa da superlotação, e chegamos nesta situação agora em que nós temos aí uma bomba relógio de pessoas infectadas que vão continuar disseminando o vírus para a sociedade inteira. Eu acho essa situação gravíssima. Germano, acho que agora é a sua pergunta para a doutora... Ah, não, perdão, a pergunta era minha. Perdão. Você para o Mandetta, né? Isso, ministro Mandetta, perdão. Ministro, aproveitando um pouco o ensejo, eu tinha preparado aqui uma pergunta para o senhor sobre o SUS. Nós recuperávamos aqui o seu discurso de saída do Ministério da Saúde, quando o senhor disse que o SUS ainda era um muro em construção. Então, tomando um pouco o que o doutor Drauzio disse, e as desigualdades, e muitas das críticas que são feitas ao SUS, é que, de certo modo, ele reproduziria ainda as desigualdades existentes no país. Então, eu queria entender, ministro, quais seriam, na sua visão, os próximos tijolos aí nesse muro que o senhor se referiu quando sai do Ministério da Saúde, dizendo que era um muro ainda em construção e que era um verdadeiro desafio constitucional que os constituintes tinham colocado no nosso colo e que ainda era uma missão em curso. Então, acho que era importante ouvirmos um pouco o senhor sobre isso. Bom, é claro que é um desafio constitucional. Em 1988, ele foi colocado na Constituição. Temos aí 32, 33 anos de desafio na Constituição. Você não constrói um sistema de saúde universal, integral e que busca equidade num intervalo tão curto. Isso, em termos de tempo para a saúde, é 1 milésimo de segundo, esses 30 anos. Nós temos ainda pessoas que nasceram, o primeiro brasileirinho que nasceu pelo SUS tem hoje 32 anos. Ele tem que passar um ciclo de vida completo dentro desse sistema. E o que nós assistimos nesses 32 anos foi uma construção que, quando comparado com o período pré-SUS, com o período que tínhamos brasileiros pagantes e indigentes, o SUS é realmente um bálsamo em termos de política pública, é a única política pública que teve uma construção consecutiva com números maravilhosos na redução de mortalidade infantil. Nosso Programa Nacional de Imunização já foi um dos melhores do mundo, nossos sistemas de transplante. Enfim, o SUS está presente no menor município brasileiro. Pode ir lá no Maranhão, lá da doutora Maria dos Remédios, o menor município do Maranhão, no local, ele está presente. Está presente na sua integralidade? Não. Temos dificuldades de darmos o nosso padrão de equidade? Temos. São discussões importantes a serem feitas pelo Congresso Nacional. Definimos nesses 32 anos um financiamento, uma fonte de financiamento segura. Todos os governos, aqui eu não vou nominá-los, mas desde a redemocratização, do primeiro que teve o desafio com essa Constituição, que foi o Collor, passando por Itamar, passando por Fernando Henrique, passando por Lula, passando por Dilma, passando por Temer, chegando agora no atual governo, todos desviaram da discussão de financiamento desse sistema. Isso é uma discussão a ser feita. Agora, o sistema em si, ele tem lacunas que ele não conseguiu suprir. A principal delas é a falta de gerenciamento da informação. A informatização do sistema é hoje o que mais dramático precisa ser feito num país desse porte, com tanta tecnologia que pode construir atalhos. O segundo é uma política de recursos humanos que passe
tanto pela graduação, a gente viu agora nessa epidemia o quanto que essa assimetria, por exemplo, nós estamos com enfermagem, que é um curso importantíssimo, farmácia bioquímica, formando por ensino à distância. Não se aprende assim, não é assim que se faz. Na hora que você chega a uma doença infecciosa grave, você tem uma contaminação muito grande das pessoas. Você vê uma ampliação da quantidade de faculdades de medicina, mas sem qualidade. Então, nós estamos ainda na parte de recursos tateando. No século XXI, na terapia gênica, que é a terapia que vem aí para diferenciar muito a parte mais cara. Então, nós temos desafios, mas temos um sistema que, se sai alguém fortalecido dessa epidemia, esse alguém é o SUS. Porque foi ele lá do lado do povão o dia inteiro. Foi ele, também, as redes de plano em colapso e o seu SUS. E era o SUS que estava lá. Viu a rede de CTIs percentualmente dentro do Brasil, foi o SUS. Quem segurou o equilíbrio do sistema foi o SUS. Tem hoje uma valia que entrar nessas discussões e não tem volta. O SUS é o nosso caminho e ele não dá. Nessa discussão da reforma tributária, eu acho que uma dos que será feito vai ser, já vinha conversando com o Congresso, com os líderes, com o presidente Maia, com o presidente Alcolumbre, de termos o Fundo Nacional da Atenção Básica, no modo que tem da educação, o Fundeb, queremos o Fundab na saúde, queremos ampliar o acesso através de um plano de carreiras mais forte, que as pessoas valorizam e no sistema. Se não tivéssemos nesse enfrentamento, teria sido uma tragédia de proporções inimagináveis se tivéssemos ainda experimentando aquele modelo anterior ao SUS. Minha pergunta agora, então, é para a doutora Maria dos Remédios. Doutora Maria, a gente viu aí que uma das coisas mais importantes no combate à pandemia é o uso do respirador. Muitos governos, muitos governadores chegaram a importar aí o equipamento às pressas. Aí a gente viu até que o ex-secretário da Saúde do Rio de Janeiro foi flagrado aí com 6 milhões em casa por ter comprado equipamentos aí de forma irregular. Agora, como é que está a questão do respirador aí no seu estado, por exemplo? Tem gente morrendo por falta de respirador, apesar de tudo? Não, acredito que não. Acho que aqui houve uma resposta em termos assim de hospitais, de leitos de UTI, de leitos de enfermaria, hospital de campanha. E naqueles municípios onde não tinha leito de UTI, foi disponibilizado até aeronaves para transferir esses pacientes para outras, né, especialmente para São Luís. Mas isso, assim, apesar disso, é difícil assim na vida real, porque, por exemplo, se a pessoa precisa de UTI, ela está no município mais para o sul do Maranhão e só vai conseguir o leito aqui em São Luís, muitas vezes a família se recusa que o paciente que vá para outro município onde ela mora. São pessoas pobres, né, que viriam junto, que não tem onde ficar, que ninguém quer hospedar. Então, mais do que assim, o leito de UTI e o respirador, é muito importante essa descentralização dos leitos de UTI. Né? São pouquíssimos os municípios com leito de UTI. O próprio Ministério da Saúde parece que não conhece quantos leitos de UTI existem mesmo no país. Né? E também, nesse momento, aqui no Maranhão, também foi contratado os leitos na iniciativa privada, que também é uma iniciativa muito importante. Mas, considerando o perfil dessas pessoas acometidas, que a gente tem pessoas agora, né, muito pobres, sem acesso a muita informação, viu-se muitas pessoas chegarem nas unidades de saúde, especialmente no interior, sem condição de ressuscitação. Então, elas já chegaram muito graves, e isso provavelmente impactou o número de mortos aqui no Maranhão. Doutor Drauzio,
Uma pergunta. Comorbidades, exatamente quais são os elementos prévios que podem garantir ou que podem indicar uma maior propensão a isto? Explico por quê. Muitas informações circulam na internet ou circulam em trabalhos científicos afirmando que aqueles que possuem um problema cardíaco prévio, obesidade, diabetes ou efetivamente têm alguma outra comorbidade têm uma propensão maior a contrair o vírus e a ter complicações durante a doença. A mesma coisa se diz daqueles que possuem sangue O positivo. A mesma coisa se disse, no sentido inverso, daqueles que são mais novos. O que existe de científico nisto? Das pré-condições que podem facilitar a propagação e desenvolvimento da doença e as pré-condições que, ao revés, podem proteger mais as pessoas em função disto. O que há de científico nisto e o que há de mera informação desencontrada nesse pandemônio de informações que a pandemia também nos traz? Olha, esse coronavírus é muito desconcertante, né? Eu tenho mais de 50 anos de medicina, tive a infelicidade de ter visto várias epidemias. E o comportamento dessas epidemias, a doença provocada pelos micro-organismos responsáveis por ela, é uma doença mais ou menos uniforme, não é? Quem pega o vírus Ebola tem uma doença grave. Quem pega a bactéria que provoca pneumonia, meningite, tem meningite. Esse vírus infecta, é muito contagioso, infecta um grande número de pessoas e mais ou menos 40% delas não sentem nada. Elas transmitem, que estão infectadas, mas não sentem nada, são assintomáticas ou com sintomas insignificantes a ponto de chamar a atenção. Aí você tem os outros, podem ter desde uma gripezinha leve, um mal-estar, um pouco de dor no corpo, eventualmente um pouco de tosse, uma febrícula, que deve fazer a festa dessa palhaçada que se põe aí com esse revólver que vai na testa para ver se está com febre, que não serve para nada, né? Mas, enfim. E você tem um grupo de pessoas que, essas sim, essas ficam doentes de verdade, precisam de internação hospitalar. E, entre elas, outros que vão para a UTI, precisam de ventilação mecânica e muitos morrem. É estranho, não é? Você tem o mesmo vírus que pode dar uma infecção assintomática e uma doença eventualmente fatal. Então, nós tentamos entender como isso acontece, não é? Tem muitos estudos hoje tentando verificar esses pacientes assintomáticos, aliás, que nem são pacientes, as pessoas assintomáticas, que imunidade têm, o que acontece com elas, quais são os fatores genéticos envolvidos, etc. Certamente, isso vai ser entendido melhor no futuro. O que a gente sabe hoje, o que é? Essa coisa do tipo sanguíneo que perguntam muito. O que está demonstrado é o seguinte, que há determinados genes envolvidos na imunidade das pessoas que são infectadas pelo vírus, que estão em locos próximos dos genes que coordenam o sistema ABO. Não há uma relação direta, eu tenho sangue do tipo A, então eu tenho resistência. Essa relação não está provada. Então, é um mal entendido nessa área. Muito bem. Nós sabemos que pessoas hipertensas, pessoas com obesidade, com diabetes, com doenças crônicas, têm mais chance de desenvolver uma doença mais grave. Isso tem sido assim no mundo todo. Na Europa, na Itália, na Espanha, etc., mais de 50% dos óbitos aconteceram nas instituições de longa permanência que recebem pessoas mais velhas. Na Noruega, foram 70% dos óbitos. Nos Estados Unidos, mais ou menos a metade dos óbitos todos que eles têm são das pessoas nessas condições. Então, está demonstrado. Tem uma lógica. Porque se você já vinha com a sua saúde debilitada e pega um vírus que vai depender do seu sistema imunológico para se livrar dele, você corre mais risco. A surpresa foram os mais jovens, especialmente a obesidade nos jovens. Parece que há um tropismo especial do vírus pelas células gordurosas, que levaria o vírus a permanecer mais tempo.
além de outros fatores, porque você pode... A obesidade dificulta a respiração, dificulta os movimentos respiratórios, e nas UTIs, com doente entubado, tudo a obesidade é um fator limitante. O fato é que nós conhecemos mal, e conhecemos mal porque a doença é muito recente. Não vamos esquecer que a doença surgiu na China em dezembro. E nós temos aí 7 meses, 8 meses no máximo de experiência com essa enfermidade. É muito surpreendente o jeito que o vírus se comporta. Isso nenhum de nós era capaz de imaginar que a doença caminhasse desse jeito. Porque enquanto a doença estava na China, a gente tinha muito pouca informação. Nós viemos a conhecer a doença mesmo quando chegou na Itália. E aí foi aquela surpresa geral, inclusive para os próprios italianos. A doença pegou o mundo de surpresa. Vamos lembrar que no dia em que os italianos decretaram o isolamento no norte da Itália, nas cidades do norte, os espanhóis autorizaram uma passeata para comemorar o Dia Internacional da Mulher, que juntou 200.000 pessoas nas ruas de Madrid. Verdade. E quando a epidemia chegou nos Estados Unidos, Nova York, Manhattan, centro de Nova York, centro financeiro do mundo, não tinha máscara para distribuir para os funcionários dos hospitais, porque eles dependiam das máscaras que vinham da China e os chineses pararam de vendê-las. Eu queria fazer uma pergunta para o ministro Mandetta. Essa pergunta, ministro, é inevitável. Quando o senhor estava no governo ainda, eu me lembro daquela coletiva que o senhor estava com o Bolsonaro, em que se discutia a validade do exame que ele tinha feito. O senhor falava, não, cabe a ele divulgar aos seus médicos. E naquela época havia uma desconfiança de que ele estava com Covid e não queria falar que estava. Agora ele fez um exame dizendo que deu positivo e que ficou bom logo porque tomou cloroquina. Então, o mundo inteiro pergunta assim, se pode ser alguma coisa armada. Eu não vou perguntar para o senhor se foi uma coisa armada, porque é evidente que o senhor não tem elementos para falar isso. Mas como é que o senhor vê, do jeito que o senhor participou do governo, conhece bem o presidente, o que o senhor acha que se passou de fato ali? Isso, a relação médico-paciente, ele tem um médico assistente, né? É a pessoa que solicitou os exames, que está sob... Eu acho que eu acho um pouco fantasioso essas teorias, mas acho que elas nascem exatamente das suas próprias condutas. Quando você começa a não mostrar, não ter... É o que eu falo. Em saúde, segredo em saúde é boato. Alguém tem que falar a verdade claramente, principalmente quando é pessoa pública. Então, acho que aquela coisa de não querer liberar os números, esconde os números do Ministério, não mostra quem faleceu, tergiversa, esconde, procura não falar quando acontece um episódio como esse, dá margem para esse tipo de interpretação. Eu nunca, se fizeram, nunca me chamaram para participar de nada com esse escopo, não. Eu nem saberia lhe dizer. Com certeza. Mas acho que não. Acho que a maioria das pessoas, dessa doença, ela, graças ao que o vírus está mostrando, evolui bem. O problema da doença é que você tem uma velocidade de transmissão rápida e quando você pega uma sociedade, o percentual de pessoas que evolui mal vai em bloco para buscar assistência e se ela não é tão letal individualmente, ela é letal para o sistema de saúde. Ela arrebenta e joga o sistema de saúde no chão. E o sistema, ele conta com médicos, por exemplo, o intensivista, ele dá plantão no hospital A, no hospital B, no hospital C. Se ele adoece, fura a escala do hospital A, B e C, assim como os enfermeiros. Você vai perdendo força de trabalho, você perde o equipamento de proteção individual. Eu me conversava naquela época com o pessoal da Itália e eles me diziam que o aumento do consumo de oxigênio por parte dos hospitais foi 38 vezes maior que a média. E eu fui perguntar no Brasil para quem produz oxigênio, escuta, se nós aumentarmos 38 vezes o nosso consumo de oxigênio, vocês dão conta de abastecer? Ele falou, se for ao mesmo tempo, todo mundo 38 vezes, não temos condição de atender. Agora, se for no final da epidemia, nós vamos fazer o cálculo. Vamos jogando os estoques por regiões, a gente consegue. E nós temos que fazer uma estratégia, porque
O risco dessa doença é a letalidade ao sistema de saúde. É isso que baseia todo o raciocínio. A letalidade individual, eu acho que o presidente ele tem aí de 0 a 10 um percentual enorme de se sair muito bem dessa doença. Aqui no Mato Grosso do Sul, eu conversei outro dia, eu gosto muito de conversar com o povo mais simples, sabe? E tem aqui um senhor chamado Seu Quelé. Seu Quelé tem 107 anos. Então, ele viu a gripe espanhola com 5. E eu liguei, ele mora no interior do estado, a filha ligou, falou, meu pai quer falar com o senhor. Vai o senhor, Seu Quelé, estou bem. Seu Quelé, perguntei para ele, o que é bom para essa gripe? Ele falou, chá de raiz de pedregoso. Não pegue ar, cuidado com o golpe de ar e não toma gelado. Se o presidente tomar chá de raiz de pedregoso, não pegar golpe de ar e não tomar gelado, ele tem a mesma probabilidade de sair bem. Ou seja, graças a Deus, a maioria evolui muito bem. Obrigado. Obrigado, ministro Mandetta. Bom, minha pergunta agora é para a doutora Maria dos Remédios. Doutora, o seu trabalho, que inclusive foi o que nos motivou a convidá-la para esse painel, ele é muito inspirador, porque a gente percebe na sua prática um cuidado muito grande com esse contato com as pessoas comuns, e os vídeos que a doutora fez, que circulavam por WhatsApp, com explicações destinadas muitas vezes a traduzir para as pessoas comuns como lidar nessa quantidade de informações que nós vemos circular. E o que nós temos percebido, especialmente aqui no nosso grupo de debates, com os mais variados eventos que nós fizemos, nós inclusive fizemos um na última terça-feira sobre o futuro da alimentação e discutimos como que algumas pessoas são tão privilegiadas por poder escolher o que comem e algumas sequer podem, por exemplo, ter um local em que moram adequado para fazer o distanciamento social ou, eventualmente, ter acesso à água adequada para se higienizar. E eu estou fazendo essas considerações porque eu percebi nos vídeos que a doutora preparou com tanto carinho um cuidado para poder explicar para a população como ajustar essas exigências de precaução para a realidade delas. E eu vi que havia um cuidado, e eu queria que a doutora repetisse aqui e explicasse para as pessoas como ajustar esse protocolo para aqueles que não têm condição de realizá-los da forma como é dito normalmente. Como que a senhora percebeu que era possível ajustar esse protocolo, por exemplo, para aqueles que precisam lavar as mãos sem ter água adequada para tanto? E qual mais outro que a doutora entendeu que era relevante para se comunicar com a população? E quero só registrar aqui, doutor, um elogio, porque de fato foi essa comunicação inteligente e diferente que fez com que a gente se inspirasse no seu trabalho e te trouxesse aqui para se comunicar com todos nós. Obrigada. Eu acho que nessa doença, né, a gente da área da saúde, a gente tende a ficar muito na área da saúde, né? Mas todos nós sabemos que essa é uma doença que o controle ele não se passa necessariamente pela saúde, é uma doença que tem uma série de componentes, né? Componentes sociais, né? E o plano de enfrentamento que o Brasil precisa ter, ele precisaria incluir todas essas vertentes, né? Todos os órgãos, deveria ser um plano do presidente da República, e a gente precisaria, né, que eu acho que nessa situação a gente fala muito para a classe média, né? Todas as nossas recomendações, elas são direcionadas para a classe média, que pode fazer isolamento social, que tem acesso à água, que tem acesso ao saneamento. E você tem uma parcela considerável da população que não tem esse acesso, que não tem como fazer esse distanciamento social, que não tem como fazer o isolamento social, porque precisa trabalhar e trabalha nas piores condições possíveis, né? Porque muitas vezes são pessoas autônomas, vivem nas piores condições possíveis, né? Então, assim, voltando para o tema, que é o tema desse debate, né, o comportamento pós-pandemia, a gente tem que se lembrar que quando essa pandemia acabar, que quando a gente tiver vacina, os impactos disso, eles são muito altos, a gente vai viver durante muitos anos esses impactos, e a população que vai viver de maneira mais penalizada esses impactos são exatamente essas populações que são historicamente negligenciadas, que não têm acesso à água, que não têm acesso ao esgoto, que não têm acesso à educação, que não têm condições de vida adequadas, e essas populações é que vão realmente ser mais penalizadas e vão ter muita dificuldade de sair dessa crise econômica, de se refazer. Lembrar que essa crise, no momento que a gente vive da pandemia, a gente vive uma crise política,
econômica e social, né? A Frente pela Vida diz isso, e diz que essa crise ela é transversalizada pelo racismo, mas eu ousaria acrescentar que ela é também transversalizada pelo sexismo, por uma série de preconceitos, inclusive de preconceitos contra os pobres, né? Então, para os pobres, a gente precisa ter uma linguagem mais adequada, que é o que eu tento falar sobre isso. A gente precisa disponibilizar as máscaras, precisa falar numa linguagem mais adequada para que eles entendam. A gente tem diferentes cenários quando os governos falam em abertura, flexibilização. Você tem o cenário de uma escola particular ou de uma faculdade particular, que pode se organizar para fazer um protocolo sanitário, até porque é um ambiente de educação, mas, por outro lado, você tem escolas públicas em precárias condições, grandes universidades, grandes escolas. Como é que você vai fazer um protocolo sanitário realmente seguro para que as pessoas não se contaminem? Então, é uma doença que traz muitos desafios, e esses desafios eles são principalmente para o lado dessa população mais penalizada. Deixa eu falar uma coisa. Eu ia encerrar agora, mas os internautas, ministro Gilmar, estão perguntando, e o ministro Gilmar? Porque os internautas estão vendo o senhor aqui na tela e falam, por que o ministro Gilmar não fala? Então, antes de encerrar, eu gostaria de saber, doutor Gilmar Mendes, o senhor, como um dos maiores juristas do país, como um dos ministros mais preocupados no STF com a questão da pandemia, eu sempre vejo o senhor fazendo pronunciamentos no Twitter e tal. Como é que o senhor vê hoje o combate ao coronavírus aqui no Brasil? O senhor que está em Portugal aí. É claro que eu compartilho das preocupações que já foram aqui colocadas pelos especialistas, e é importante que nós ouçamos os especialistas. Como disse o ministro Mandetta, nós não queremos ser especialistas nem em logística e nem em balística, né? Nós não queremos causar mortes. O ministro Mandetta tinha chamado a atenção, e acho que isso foi divulgado pela imprensa, que se não houvesse determinadas cautelas, talvez o presidente tivesse que requisitar caminhões do Exército para carregar. Nós estamos muito próximos desse quadro, infelizmente, né? Já ultrapassamos a marca dos 70 mil mortos e talvez nos avizinhemos daquilo que se desenhou lá no passado, a ideia de atingirmos aí essa marca macabra de 100 mil mortos. É altamente constrangedor, isso tem múltiplas causas, mas tem uma causa de má governança, e isto precisa ser dito. Eu posso dizer, da perspectiva do Supremo, que nós temos a consciência, e isso já foi dito pelo Dr. Varela, nós não contribuímos para isso, ao revés. Nós cuidamos para que fossem fortalecidos os princípios da OMS, que fossem fortalecidos os princípios científicos. Dissemos, na linha do que está na Constituição, do modelo tripartite, que está desenhado no artigo 196, nós enfatizamos a corresponsabilidade de União, Estados e municípios. E dissemos que a competência da União não excluía dos Estados e municípios que se pautassem pelos critérios da OMS, portanto, isso foi enfatizado, e eu tenho certeza que a história e no futuro se fará justiça ao Supremo Tribunal Federal. Validamos algumas medidas do governo, invalidamos outras e enfatizamos a necessidade de que houvesse essa falta de responsabilidade. Em relação ao meu colega, por exemplo, o ministro Alexandre, se fala, o ministro Alexandre participa de conspirata ou está interessado em dificultar a vida do governo, eu tenho que dizer só uma coisa. É claro que ele nem precisa de defesa, mas foi o ministro Alexandre que permitiu que corresse sangue na veia governamental, ao suspender as normas que inibiam as ações do governo na Lei de Responsabilidade Fiscal, dando segurança para que houvesse ações governamentais
em um momento dramático. E fomos nós, eu mesmo participei ativamente, junto com o Zé Roberto Afonso, com o Rodrigo Maia, que encetamos a tal PEC do orçamento de guerra, para que houvesse essa reação governamental sem as inibições que nós temos. E validamos também a medida provisória, o ministro Mandetta, inclusive, fez considerações sobre isso em outro momento, sobre o erro grosseiro, né? A questão de a avaliação. Nós temos que fazer diagnóstico, quer dizer, os gestores têm que fazer diagnóstico e prognósticos dentro das circunstâncias em que eles estão inseridos. E isso é preciso ser visto. Do contrário, haverá no futuro, e sempre temos aí os engenheiros de obras feitos, né? Normalmente promotores, juízes, que saem aí a ensinar Padre Nosso a vigário, não é, que saem a dizer, não, esse ato foi cometido com esse vício, não levando em conta o momento em que se tomou a decisão. Então, tudo isso precisa ser considerado, e isso tudo foi discutido e meditado pelo tribunal. Mas eu queria encerrar dizendo uma coisa que me tocou muito. Acho que, de fato, nós somos uma das maiores nações do mundo. Eu vejo aqui em Portugal, toda hora, notas ruins em relação ao Brasil, em relação ao nosso processo civilizatório, né? É altamente constrangedor. As pessoas perguntam o que aconteceu com o Brasil. O Brasil que sempre nos trouxe lições de soft power, lição de civilização. Agora o Brasil é muito mal visto. E eu vou ficar só com esse exemplo, o exemplo da saúde. Há um direito hoje muito reconhecido, na União Europeia é reconhecido, que é o direito à boa governança. Nós não podemos mais tolerar essa situação que se passa com o Ministério da Saúde. Pode ter estratégia, pode ter tática em relação a isso, mas é impossível, não é aceitável que se tenha este vazio no Ministério da Saúde. Pode-se até dizer, a estratégia é tirar o protagonismo do governo federal, é atribuir a responsabilidade a estados e municípios. Se for essa a intenção, é preciso fazer alguma coisa. E isto é ruim, é péssimo para a imagem das Forças Armadas. É preciso dizer isso de maneira muito clara. O Exército está se associando a esse genocídio. Não é razoável. Não é razoável para o Brasil. É preciso dizer, é preciso pôr fim a isto. Perfeito. Nós estamos chegando ao final da nossa live, mas eu gostaria antes que os debatedores, aí, começando pelo ministro Mandetta, depois pelo doutor Drauzio e a doutora Maria dos Remédios, e ao final o ministro Gilmar, fizessem as considerações finais, começando então pelo ministro Mandetta, Drauzio, Maria dos Remédios e ministro Gilmar para encerrar. Bem, primeiro, na linha da fala do ministro Gilmar, sempre um observador muito atento em todas as suas observações, eu sou testemunho enquanto ministro, porque saí do gabinete de ministro e fui ao Supremo Tribunal Federal dialogar com o presidente do Supremo, ministro Toffoli, ministro Gilmar, ministro Fux, que será o próximo presidente do Supremo, todos sempre muito atentos e muito corretos nessa linha, na linha de acharmos uma saída, assim como o presidente Zé Múcio no TCU, assim como o presidente Rodrigo Maia, o presidente Davi Alcolumbre. Havia um sentido muito forte de brasilidade, de união nessas instituições, e que parece que o enfrentamento de todas essas instituições, que se deu principalmente pela troca do ministro, eu disse a eles, troquem o ministro, mas não troquem o corpo técnico, porque o corpo técnico é muito bom, mas parece que na minha sucessão trocaram metade e depois trocaram absolutamente todo o corpo ministerial técnico. Aí é que está o maior problema. Eu vi muito aquela discussão sendo levado o ministro Moro e todos abrindo inquéritos para saber se havia ingerência na Polícia Federal. Acho muito importante que nós averiguemos a ingerência na Polícia Federal. Agora, o desmanche do Ministério da Saúde na maior pandemia do século, e não é nem uma interferência no Ministério da Saúde, é uma aniquilação do Ministério da Saúde, é uma ocupação militar do Ministério da Saúde. Um exército que lá atrás definiu nas suas bases pela ciência, pelo iluminismo. Não é esse exército que se associa
Não é esse. Nós queremos o exército de Rondon, nós queremos o exército de Caxias, nós queremos o exército que definiu pelo IME, pelo ITA, nós queremos a São Paulo da USP, nós queremos o Brasil dos imigrantes, nós queremos a garra nossa de construir, nós queremos o diálogo com os povos indígenas, com as nossas diferenças, com a diáspora africana. É inaceitável o que eu vi essa semana dentro do Ministério da Saúde. A minha solidariedade ao pessoal da Copa. Quem frequenta Brasília sabe que a Copa de Brasília serve café para todas as autoridades. Né? E não podem ser colocados como foi colocado o garçom do Ministério da Saúde numa semana em que a gente diz que todas as vidas interessam, pois todos os garçons, todos eles nos interessam. Então, comentários racistas dentro do Ministério da Saúde, inaceitável. E o número de mortos por falta de interlocução técnica. Fazer um protocolo sobre um remédio, eu dizia, deixe aos médicos fazer um protocolo de governo chancelado pelo Ministério da Saúde. Então, desligamos as luzes e estamos passando pelas grandes trevas da ciência. Graças a Deus, temos instrumentos como esse que estamos usando aqui agora. A distância acabou, a mordaça acabou. Não se pode mandar alguém para casa e mandar calar a boca. Embora tenham me imposto uma quarentena até outubro, absoluta, mas ainda resta espaços como esse. E eu espero que vocês deem conta de levar para frente uma mensagem de que é ainda tempo de salvar. O sul do Brasil está começando, está no meio, está no ápice em algumas cidades. O Centro-Oeste, aqui meu Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso do ministro Gilmar, Cuiabá essa semana estava pedindo vagas para o Maranhão, para Mato Grosso do Sul, para Goiás, porque esgotou completamente a sua capacidade de atendimento. Então, é necessário, nesse momento, que o Brasil se reencontre com a sua política de saúde. O SUS nos dá muito, que está segurando é o binômio Estado-município, mas a União é a grande ausente na pandemia. E é um ponto fulcral do século XXI. Esse vírus vai dividir o século XXI, em antes e após o coronavírus. E vai ser por parte das mulheres. Foi o patriarcado brasileiro que recebeu as informações e que fez a linha de defesa da sua família, que moderou o ímpeto do marido, dos filhos. Foi ela que organizou um cantinho, um lugar, um espaço para atender a sua mãe, a sua tia, a sua vizinha. Então, às mulheres do Brasil, nós devemos a linha de defesa que foi feita. E a informação, aqui o meu agradecimento à doutora Maria dos Remédios, o meu agradecimento ao doutor Drauzio, o meu agradecimento a todos que, em epidemia, trouxeram uma informação clara e diminuíram a potência das fake news. Porque para usar essa ferramenta maravilhosa da internet, pressupõe educação, integridade, pressupõe verdade e pressupõe consequências. Quero agradecer mais uma vez aqui o Instituto, parabenizar a Isto pela moderação, agradecer o convite, o debate carinhoso com o doutor Drauzio, a doutora Maria dos Remédios, e vamos lá, temos um país inteiro para construir com bases mais verdadeiras. Muito bem, doutor Drauzio. Eu queria agradecer da mesma forma, eu não tenho nada para acrescentar além do que foi dito, né? Essa destruição do Ministério da Saúde e a entrada dos militares não honra a imagem do Exército Brasileiro, pela qual eu tenho o maior respeito. Nós, infelizmente, não precisávamos ter 70 mil mortos no Brasil até este momento. A situação podia ser muito diferente se tivesse havido uma coordenação harmoniosa entre o governo federal, os governos estaduais e os municipais no combate da epidemia. Ainda bem que nós temos o SUS. Se não fosse o SUS nesse momento, nós estaríamos perdidos. As pessoas mais pobres estariam morrendo no meio das ruas, porque não teriam qualquer tipo de atendimento. O SUS menosprezado, subfinanciado, desacreditado pela própria população brasileira, deu uma demonstração de agilidade que deixa claro que, quando há vontade política, nós temos as ferramentas para fazer o SUS funcionar melhor. O SUS
Nenhum país com mais de 100 milhões de habitantes tem um sistema universal de saúde. É uma tarefa enorme que vai ficar para as próximas gerações de aperfeiçoamento. E nós temos que trabalhar pelo SUS na terminada epidemia, temos que trabalhar, defender o SUS, todos nós, não meia dúzia de pessoas, mas todos nós. O sanitarista Gonzalo Vecina diz uma frase que eu gosto de repetir. Ele diz: sem o SUS é a barbárie. O SUS implica na solidariedade, que é o sentimento mais nobre que pode existir numa sociedade. É a empatia pelo sofrimento do outro e a solidariedade para tentar diminuir o sofrimento pelo qual ele está passando. A epidemia vai passar, mas vai ficar essa grande lição para nós. E como em todas as epidemias, nós saberemos muito bem analisar aqueles que se expuseram, aqueles que combateram a epidemia, que é o pessoal de enfermagem, a faxineira das UTIs, os médicos que estão ali na linha de frente, e vamos saber também direitinho a responsabilidade de cada um. E nessa hora, sinceramente, eu não queria estar na pele do presidente da República do Brasil neste momento. Obrigado, doutor Drauzio. Então, a doutora Maria dos Remédios. Depois, o ministro Gilmar. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a participação nesse debate e lembrar, né, que no pós-pandemia a gente tem muita tarefa. Nós estamos assim no meio, né, da pandemia, mas a gente tem que lembrar que isso vai acabar e a gente tem que pegar lições dessa pandemia e ver muita coisa que vai precisar ser feita do ponto de vista econômico, social, político depois dessa pandemia. E, além de toda a ênfase que foi feita aqui ao SUS, a importância do SUS, eu gostaria de lembrar a importância da pesquisa, de quanto faz falta o investimento em pesquisa no Brasil, nesse momento, seja para vacina, seja para medicamento, seja para novas opções de respiradores com produção mais barata. Então, tudo isso que foi negativo nesse momento, a gente precisa, no pós-pandemia, tentar corrigir, investir, porque novas pandemias virão. Muito obrigada. Ministro Gilmar, então, para a palavra final. Agradecer a todos, agradecer a você, Germano, pela parceria com a Isto.é e o IDP, agradecer a todos os participantes, o ministro Mandetta, Maria dos Remédios, doutora Maria dos Remédios, doutor Drauzio Varela, o Rodrigo e ao Neibela, ao Vitor, pela participação, e dizer que, de fato, acho que nós temos muitos desafios pela frente. O ministro Mandetta já enunciou que nós tivemos um ativo em tantos passivos que foi o SUS. Embora uma obra em fazimento, em fiere, é, de fato, uma peça de resistência nesse quadro extremamente problemático. E isso também foi enfatizado pelo doutor Drauzio Varela. Acho que isso é um ativo que nós temos que cultivar e aperfeiçoar. Eu acho que temos que cuidar dessa questão. O ministro Mandetta, na primeira exposição que eu assisti no Supremo Tribunal Federal, nos chamou a atenção para as vulnerabilidades que nós tínhamos. A questão da moradia, as más condições das nossas grandes cidades a partir do Rio de Janeiro. Ele tinha previsto que nós íamos ter muitas mortes, dificuldades, inclusive, de tirar as pessoas dessas chamadas comunidades. Nós negligenciamos essa temática, a falta de saneamento, a falta de condições sanitárias, isso já foi apontado também pela doutora Maria dos Remédios. Acho que isso é fundamental. Acho que eu tenho conversado com um colega economista, professor nosso, o professor Zé Roberto Afonso, que é o autor, talvez o principal autor da Lei de Responsabilidade Fiscal, do seu pré-projeto, e ele tem dito: ao lado dessa ideia de responsabilidade fiscal, que é relativamente exitosa no Brasil, nós teríamos que pensar numa lei de responsabilidade social, que fortalecesse essas questões e que nos permitisse enfrentar essas fraturas expostas que ficaram claramente demonstradas durante a pandemia. Acho que essa é uma tarefa importante que nós temos que enfrentar
nesse momento eventual pós-Covid-19. Bom, ministro, para encerrarmos, os organizadores aí também da coordenação do IDP, o desembargador Belo e o Rodrigo Mandrovic, querem dar a palavra final. Rodrigo. Obrigado, Germano. Só um agradecimento em nome do Instituto, primeiramente a Isto É, na pessoa do Germano, pela parceria que a gente repetiu agora, ao doutor Drauzio, ao ministro Mandetta, à doutora Maria dos Remédios, ao ministro Gilmar, e ao Vitor, nosso professor Vitor, que infelizmente teve um problema de conexão, mas que foi fundamental na elaboração do evento, no estudo prévio que nós fizemos, e também ao desembargador Ney. E acho importante também registrar aqui do nosso lado do Instituto, muito do que foi dito aqui hoje se comunica com várias das reflexões que nós fizemos em mais de 100 encontros, e um registro que a gente sempre gosta de fazer nesse tipo de momento é um registro elogioso à classe médica brasileira. E eu quero só dizer que eu percebi isso muito fortemente nos últimos dias, a quantidade de médicos que, mesmo com rotinas puxadas e que a gente sabe que fazem muitas vezes o que fazem por paixão, aqui acompanhando o evento, mandando perguntas, mandando sugestões, e assim, realmente é algo que deve ser destacado, deve ser reconhecido, e certamente também é por conta disso, o ministro Mandetta, o senhor mencionou o papel das mulheres, e acho que é importante também a gente colocar aqui o papel dos médicos, da classe médica e de todos os profissionais envolvidos nisso, porque, de fato, se nós estamos aqui, obviamente poderíamos estar melhor, mas também poderíamos estar pior, e acho que esse registro, esse agradecimento a eles também é bastante importante. Só agradecer imensamente a presença dos nossos convidados e dizer que o que nos move, o que nos deixa absolutamente convictos, é que essa discussão ela tem que ser baseada exatamente no que se fez aqui hoje, na ciência, na pesquisa, no conhecimento que foi construído para enfrentar uma pandemia, uma virose como essa. Nós não conseguiremos caminhar para um lugar melhor enquanto ideologizarmos o discurso, enquanto estivermos sempre diante de pandemônios, como eu costumo dizer, que não nos ajudam a enfrentar a pandemia. Ouvir o Dr. Drauzio Varela, ouvir a doutora Maria dos Remédios, ouvir o ministro Henrique Mandetta foi extremamente salutar e será sempre, porque é consciência, com inteligência e com absoluto conhecimento técnico que nós conseguiremos enfrentar a tudo isso. Muito obrigado a todos e obrigado também aos nossos ouvintes. Bom, então, nos despedindo então do ministro Mandetta, doutor Drauzio, doutora Maria dos Remédios, ministro Gilmar, e a todos, ao Belo, ao Rodrigo e ao Vitor, e a todos que nos assistiram, que estão em casa neste sábado, muito obrigado pela participação, que foi muito boa e grande. Então, nos encerramos e boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde a todos.